E a janela de transferência está se encerrando, em dia 2 de agosto fecha a janela, então o Santos tem que correr contra o tempo para conseguir se reforçar. Até o momento o Santos confirmou a chegada de Dodô, Jean Lucas, Furt, inclusive Jean Lucas e Dodô já atuaram pelo Santos. O Pituca, o Santos assinou um pré-contrato, mas tenta ainda a liberação junto ao Kashima ainda para essa janela, né? Não é algo que está certo ainda. E o Santos ainda quer outros jogadores para se reforçar. Setor defensivo precisa ser reforçado, o Santos tem negociações em aberto, tanto com o Arouca de Portugal pelo jogador João Basso e também com o Liverpool do Uruguai pelo Federico Pereira. Mas as negociações não estão avançando. Então vamos falar o que está acontecendo em relação a isso e também sobre a grande prioridade do Santos nessa janela de transferência, que é reforçar, digamos assim, de uma maneira mais pesada, o setor ofensivo, tá certo? Mas antes da gente falar sobre isso, quero dar um recado da 1xBet, que é parceira aqui do canal, e tem um jogo que vai acontecer nesta segunda-feira que interessa muito ao Santos, que é Curitiba e Fluminense. Curitiba que está próximo ali da gente na tabela de classificação, então seria interessante uma vitória da equipe carioca. E caso você queira apostar, a primeira dica, utilize o meu cupom NGLUZ para você ganhar um bônus de boas-vindas, ou seja, 100% no seu primeiro depósito. Colocou R$100, transforma em 200. Link está na descrição. E vamos então para a cotação dessa partida. Vitória do Coxa, 3.075. Empate, 3.24. E vitória do Fluminense, que é o que eu vou torcer, que é o que eu vou apostar, 2.38, tá certo? Link na descrição para você fazer o seu cadastro lá na 1xBet. Bom, vamos começar então falando sobre o Paulo Turra, que ele já disse na entrevista coletiva depois do empate diante do Botafogo o seguinte: nós esperamos 3 a 4 jogadores para acrescentar qualidade ao plantel. Então, o treinador do Santos espera que nessa semana o Santos anuncie de 3 a 4 jogadores, né? Eu falo essa semana porque a janela já está praticamente se fechando, né? Se fecha na próxima semana, no dia 2 de agosto. E aí, a matéria da UOL fala o seguinte sobre a busca do Santos por zagueiros. Santos pechincha e não avança por zagueiros capitães de Arouca e Liverpool. Vamos lá. O Santos evita gastar muito por um zagueiro e tem dificuldade para avançar nas negociações. O Santos entende que precisa investir mais no setor ofensivo e faz propostas mais modestas por defensores. O Peixe tem 2 alvos, o brasileiro João Basso, do Arouca de Portugal, e o uruguaio Federico Pereira, do Liverpool de Montevidéu. O Santos fez uma proposta ao Arouca, mas os portugueses querem 10 milhões de reais. O Peixe ofereceu menos e jogadores em troca. A negociação travou. A informação que eu tenho é que o Santos ofereceu metade desse valor à equipe portuguesa e mais uma lista de 14 jogadores que poderiam ser incluídos, né, nessa compensação para que o Santos tivesse o João Basso. O clube português quer dinheiro na mesa. 10 milhões de reais, né, traduzindo aqui para nossa cotação, para liberar o jogador. Ele que é capitão, foi um dos destaques, né, um dos principais zagueiros da última temporada, então eles querem dinheiro. E o Santos não está muito afim, pelo menos até o momento que a gente grava esse vídeo, de fazer esse tipo de investimento pelo Basso. Continuando, Basso é capitão do Arouca, que foi 5º colocado no campeonato português e conseguiu uma vaga histórica na Conference League. Vários atletas estão valorizados e o clube evita desfazer a equipe. Federico Pereira, do Liverpool, pintou como uma alternativa. Ele atua também como lateral direito e é capitão. Os uruguaios fazem jogo duro. O Santos ofereceu empréstimo pago com opção de compra, mas o Liverpool quer a venda em definitivo ou, no máximo,
um empréstimo com obrigação de compra. As conversas continuam. Essa questão, né, de empréstimo com obrigação de compra é mais também, né, digamos, se o Santos aceitasse para ganhar um fôlego, né? Você empresta e aí quando termina o empréstimo é quando, teoricamente, né, você começa a pagar pelo jogador. O Santos fez uma oferta de empréstimo com opção de compra, tá? Seria um empréstimo pago também, não seria um empréstimo gratuito. Então, são essas situações dos zagueiros. Aí, eu peguei aqui alguns números defensivos do Santos, só um recorte mais simples, né, com o técnico Paulo Turra, que assim, não que eu seja defensora do Odair Hellmann. O Odair Hellmann também fez um trabalho muito ruim no Santos, teve a sua demissão justificada. Mas, com o Turra, a defesa do Santos piorou. Por exemplo, em 5 jogos até o momento com o Paulo Turra, o Santos tomou 12 gols. 12. O único jogo que o Santos não sofreu nenhum gol foi diante do Blumen, aquele amistoso, né, que não valia absolutamente nada na Copa Sul-Americana. O Santos tem a 4ª pior defesa do Campeonato Brasileiro, com 25 gols sofridos ao lado do Vasco. Vasco que hoje é o pior time do campeonato, né, o lanterna da tabela de classificação do Brasileiro. Ou seja, a prioridade também tem que ser a zaga. O Santos precisa de um zagueiro, ou pelo menos 2, né? O certo seria 2 zagueiros, para arrumar esse setor defensivo, para arrumar a questão de bola aérea. O Santos sofre escanteio, parece que é um pênalti, porque é meio que uma certeza que o adversário vai conseguir tirar vantagem dos nossos defensores e fazer o gol. Então o Santos precisa sim ter um zagueiro que venha para resolver. O Messias é um jogador que não é para ser titular do time do Santos. No máximo, um reserva. O Alex a mesma coisa. No primeiro lance dele, gol em cima dele. Né, o gol de empate do Botafogo. O Luiz Felipe está um bom tempo no Santos, não consegue ter uma sequência, tanto pela questão física ou também pela questão técnica, né? É um zagueiro muito lento também. Então o Santos precisa de reforços para a zaga. O Joaquim é um jogador que veio de uma forma para ser titular, né? O Santos pagou aí 16 milhões ao Cuiabá, mas vem oscilando bastante também. Então o Santos precisa se reforçar. Não é um ou outro, ou setor ofensivo ou setor defensivo. O Santos foi incompetente nas últimas janelas, na montagem do seu elenco, então agora o Santos precisa contratar atacante, contratar meia, contratar lateral direito, porque precisa também elevar o nível da lateral direita do Santos, precisa elevar o nível da zaga do Santos. Então, se a gente for colocar no papel realmente as posições que o Santos precisa, é o time todo praticamente, né? Então, não é um ou outro, é também um atacante, também um meia de criação, também um zagueiro. Ficar economizando vai ser caro. Vai ser caro. A conta pode chegar no final do ano. Uma conta inédita na história do Santos Futebol Clube, que eu espero muito que não aconteça, né? Enfim, vamos ver se o Santos avança em negociações por zagueiros, de preferência um cara que venha para ser titular, que venha para ajudar na questão defensiva e também na questão ofensiva. Uma coisa não exclui a outra, tá certo? Não esquece de deixar o seu comentário, a sua inscrição, que é super importante para você continuar acompanhando os vídeos que a gente posta aqui. E de segunda a sexta, a gente tem a nossa tradicional live a partir das 5 horas da tarde para a gente fazer aquele resumão, né, das principais notícias do Santos no dia. Então espero você hoje, segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, a partir das 17 horas aqui no canal com a nossa live. Grande beijo para vocês e até um próximo vídeo.